Prosseguindo na interpretação do Apocalipse, versículo por versículo, capítulo 18, versículo 7, rainha não sendo viúva. Olha só o que a Babilônia apocalíptica diz aqui nesse momento. É mais uma característica para nós identificarmos a Igreja Católica, né, com a combinação dessa expressão que ela usa. Veja, quando ela se glorificou e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: estou assentada como rainha, não sou viúva e não verei o pranto. Então, ela está dizendo o seguinte: olha, o rei vive. Eu não sou viúva, mas eu estou assentada como rainha. Ela está dizendo que ela tomou como que o lugar de Jesus, né? Até a expressão que o Papa é identificado, né? Vigário de Deus, substituto de Deus na Terra. Substituto de Deus na Terra, ou você classifica como o Espírito Santo ou como o corpo de Cristo, mas não como um homem, como eles querem, ok? Então, a Igreja Católica, ela assume esse poder, tanto que a Igreja Católica, ela chegou a acreditar na história que ela era responsável por implantar os 1000 anos de paz aqui na Terra, que Jesus não voltaria. Eusébio de Cesareia, em sua obra História Eclesiástica, critica as igrejas que defendiam que Jesus viria e reinaria na Terra por 1000 anos. O comentário diz: o versículo descreve uma rainha que tomou o lugar do rei. Ela não é viúva, mas apesar do rei viver, ela está sentada no trono como rainha, ou seja, tomou o lugar do rei. É uma perfeita descrição da Igreja Católica e as suas mudanças na verdadeira doutrina bíblica. As mudanças que a Igreja Católica fez, se nós formos enumerar, são imensas, né? Mas principalmente mudando questões essenciais, como a doutrina de que todos devem participar do vinho, a mesma coisa em relação ao pão, porque ela diz que o vinho e o pão, ele se transforma literalmente em sangue e carne de Jesus, e é claro que na Bíblia não está defendendo isso, ok? Contando também batismo infantil, teoria da guerra santa, predestinação, que foi criada por eles. Os reformados querem dizer que foi por Calvino, mas não, foi a Igreja Católica, foi Agostinho de Hipona, pagão, né, que defendeu isso. Veja, eu coloquei aí uma frase, por exemplo, do Papa Inocêncio III, que diz: o Papa é superior a todos os reinos do mundo. E Gregório VII, que diz: o Papa é superior a todos os monarcas. Então eles estavam assentados sobre os reis da terra. E esse domínio foi brutal, foi de corrupção, deles se enriquecerem e os reis acreditarem que seriam tirados do purgatório por essa instituição. Quando morria, chegava diante do tribunal de Deus: está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vir após isso o juízo. Descobrindo que não tinha nada de purgatório, que eles iam responder por todos os erros, não vai o quê? Vai esperar que o Papa faça alguma coisa lá na Terra? Não, você foi enganado. Então, esse é o histórico dessa instituição. O comentário prossegue: o imperador romano era chamado pontífice. Ele fazia a ponte entre os homens e os deuses. No século IV, o Papa passou a ser chamado pontífice. Ou seja, vai dizer que são tantas coincidências? Não, na verdade, a Igreja Católica é totalmente inspirada na religião pagã. A Bíblia é clara em afirmar que Jesus é um mediador ou a ponte entre Deus e os homens, mas o Papa se apresenta como a ponte, ou seja, se apresenta como substituto de Deus na Terra. Eles trabalham para substituir a Deus pela religião do anticristo. Esse Papa, ele está trabalhando para substituir a religião de Deus pela religião do anticristo.
tanto que ele está trabalhando pela união até com os ateus, com os hindus, com os islâmicos. Ele está trabalhando para unir todas as religiões. Então, sem sombra de dúvida, eles estão trabalhando para isso. Além disso, no ano 431 da era cristã, estabeleceram Maria como mediadora entre Deus e os homens e também como mãe de Deus. A igreja cristã nunca acreditou que Maria fosse mãe de Deus. Não tem como Maria ser mãe de Deus. Mas esse era um título de Semíramis. E a igreja católica, nesse compromisso com o paganismo, ela tinha que substituir Semíramis também. Semíramis, na religião romana, era chamada de Diana dos Efésios. Olha, onde que foi o concílio? Em Éfeso. O comentário prossegue. A Babilônia afirma que não verá o pranto, mas ela está enganada, pois é forte o Senhor Deus que a julga. Nós veremos no versículo 8. A Babilônia apocalíptica não faz referência a falsas religiões, como querem alguns. Ela é uma religião específica, que nos dias atuais pode ser comparada a um reino, onde o rei vive, mas essa religião usurpou o trono. Ela diz: estou assentada como rainha, não sou viúva e não verei o pranto. Nenhuma outra instituição na história da humanidade se encaixa com a religião fundada por Nimrod e Semíramis, e hoje se encontra organizada na Igreja Católica Romana. Então, todas essas evidências que eu falei aí para vocês apontam realmente que essa instituição é a Babilônia apocalíptica. E quando nós vemos a Igreja de Jesus se aproximando dessa instituição, realmente é preocupante. É preocupante porque isso é o que eu ouvia quando criança, que aconteceria na igreja nos últimos dias. Uma união das religiões, uma corrupção doutrinária. E a Igreja Católica, junto com as igrejas reformadas, apresenta uma doutrina da salvação. Olha, a doutrina da salvação, que é uma doutrina fundamental. Eles apresentam uma alteração na doutrina da salvação, feita por quem? Por Agostinho de Hipona. E as igrejas evangélicas têm igrejas sendo enganadas por essa doutrina que era chamado de determinismo dos deuses, que, no caso, eles chamam agora de determinismo de Deus ou predestinação. A interpretação que a Igreja Católica e as igrejas protestantes têm sobre a salvação é diferente da interpretação que a igreja cristã sempre teve e a interpretação que nós temos. Essas Assembleias de Deus que estão abraçando o calvinismo, elas têm que saber o seguinte: se o calvinismo estivesse certo, significa que a igreja pregou heresia todo esse tempo. A Igreja Assembleia de Deus pregou heresia todo esse tempo. Os protestantes reformados, eles dizem que até Agostinho de Hipona a igreja cristã pregou heresia, porque está provado que ela pregou o livre-arbítrio. E se pregou heresia, está indo para o inferno. Por que eles falam isso? Porque as doutrinas são incompatíveis. Elas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Uma das doutrinas está levando um grupo para o inferno, porque elas se anulam. Uma exige que Deus determine que o homem não tenha livre-arbítrio, e a outra diz que o homem tem livre-arbítrio. Então, elas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Então, acreditar que Calvino está errado, você está acreditando que a Assembleia de Deus sempre foi uma seita e agora estaria se convertendo, né? Estaria seguindo, então, uma nova doutrina da salvação nova, falo pelo menos para a igreja, a Assembleia de Deus, né? E vamos sempre lembrar, não tem chance essa história que os reformados contam, que a igreja pregou heresia até Agostinho de Hipona e ele corrigiu tudo. Como é que aquele homem que já pertencia a uma igreja pagã, aquilo ali é 80, 90 anos depois de Constantino, a igreja católica é 100% pagã. Como que Deus daria esse esclarecimento a um homem que foi o elaborador da teoria da guerra justa, defendendo que a igreja católica pode matar para implantar o reino de Deus? Esse homem não tinha
autoridade para mudar a doutrina da salvação? Ninguém tem. Mas esse indivíduo, ele pertencia a uma igreja pagã, que não tem dúvida, ele pertencia à Babilônia apocalíptica. Por isso que defendeu que a Igreja Católica podia matar para implantar o reino de Deus. Por isso que ele defendeu também a doutrina do purgatório, a doutrina da purificação das almas após a morte. Por isso que ele defendeu essas doutrinas loucas. Por isso que ele usava o incenso de Júpiter nos seus cultos. Isso já estava adotado na Igreja Católica. Era uma prática de corrupção dos reis, e esse era só mais um sacerdote pagão.